dar início, não é, Oduvaldo? Estou à sua disposição. Então comecemos, Oduvaldo. Tá bem. Então, boa noite a todos. Apresentamos, neste momento, nossas boas-vindas a todos para mais uma palestra da AME Paraná, Associação Médico Espírita do Paraná. Hoje com a palestra, cujo tema será Magnetismo, Mediunidade e Medicina. Será apresentado pelo nosso caro e querido amigo Dr. Sérgio Thyssen, cujo currículo será apresentado pela doutora Ilvia Justen Tristão, esposa do Dr. Edson Tristão, e também a função de guardar o dinheiro da AME, a tesoureira da AME. Dr. Sérgio, pedimos sua autorização para gravar a palestra. Claro. Muito obrigado. Lembramos a todos que esta palestra, além da transmissão via Zoom, também está sendo transmitida ao vivo para o canal YouTube da AME Paraná. Curta, comente e se inscreva no canal. Posteriormente, esta palestra será postada também no site da AME Paraná. Eu me chamo Valdo Mansani de Mello, estou como host desta reunião, e temos também o nosso companheiro Emerson Gerva, que faz assessoria de TI. Expressamos também, neste momento, nossa gratidão pelo permanente apoio recebido pela Escola Homeopática Samuel Hahnemann, de Curitiba. Orientações gerais. Pedimos que todos mantenham seus microfones fechados, desde agora até o final da apresentação. Perguntas devem ser feitas preferentemente ao final da palestra, via chat ou levantando a mão, que serão atendidas na ordem da solicitação. Sugerimos abrir o microfone para fazer a pergunta, fechando-o novamente em seguida. Então, como já dissemos, a coordenação geral deste encontro será feita pela doutora Ilvia Justen Tristão, médica pediatra e tesoureira da AME Paraná. Assim, passamos a palavra à doutora Ilvia, que fará a apresentação do palestrante e a coordenação geral deste encontro. Uma boa palestra para todos nós. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. É sempre um grande prazer estarmos aqui nessa apresentação das palestras da AME, né? E vamos hoje contar com a presença, então, do Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico especialista em cardiologia, físico, especialista também em magnetismo e supercondutividade, professor de medicina no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, e é um palestrante nacional e internacional. Hoje, então, nós vamos começar com magnetismo, mediunidade e medicina. Antes, então, nós vamos elevar o nosso pensamento, né? Pedindo sempre que nossa reunião seja muito iluminada, muito profícua, que as inspirações dos nossos mentores, dos nossos amigos, né, estejam sempre conosco para iluminar as nossas mentes, né, e que seja um grande aprendizado para todos nós. Que Deus possa sempre estar conosco. Então, doutor Sérgio, a palavra é sua. Muito bem. Muito boa noite, meus amigos queridos da AME Paraná, do Paraná de um modo geral. É uma alegria poder compartilhar com vocês sobre alguns aspectos que sejam proveitosos para que nós ganhemos determinados conteúdos para as nossas reflexões, que nós tenhamos o melhor proveito possível na noite de hoje. Agradeço imensamente a todos vocês que organizaram o nosso encontro desta noite. Então, meus amigos, o nosso tema hoje, ele, na verdade, no seu próprio título, ele contém
3 ciências diferentes. Então, naturalmente, ele é ou seria muito extenso. Então, é como eu chamo os 3 M's. O magnetismo, a mediunidade e a medicina. Então, aqui nós estamos vendo algumas imagens de lives semelhantes que foram feitas recentemente, incluindo, por exemplo, esta em Madrid, no Centro Espírita Leon Denis, de tal maneira que se aprofundou a questão do magnetismo. Então, eu vou pedir para você que está passando os slides, passar mais um para nós vermos onde que nós estamos. Então, uma primeira ideia para nós tem a ver com ciência básica, não é? Existem 4 questões que são questões importantes, que são vistas, ensinadas nas escolas de qualquer como que etapa, desde um determinado nível até a universidade. Então, todo mundo já ouviu falar em matéria, energia, fluido e magnetismo. Então, tudo isto é algo palpável na realidade da vida humana no planeta Terra, mas como tudo isto é divino, isto tem a ver com todo o universo, vamos dizer assim. De tal maneira que a matéria no universo todo de Deus, a energia é algo profundamente vinculado à matéria, de um modo geral. Matéria, na verdade, é energia condensada. E há uma equação famosa, que é a equação mais famosa da história do conhecimento, que se deve a Albert Einstein, em que a energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Todo mundo já viu isso um dia. Outra ideia é a ideia de fluido, não é? Então, existe uma ideia de fluido pela ciência convencional. Então, fluido é algo material e que pode escoar. Então, todos os líquidos e todos os gases são fluidos, porque líquidos e gases escoam de um compartimento para outro. Acontece com o leite, o plasma humano, a água, que é o fluido mais universal no planeta Terra, não é? Mas se eu tiver um compartimento com hidrogênio gasoso, hélio, se eu tiver nitrogênio gasoso, tudo isso é fluido também. E isso é algo divino do mesmo modo. Outra questão aí é a ideia espírita do fluido cósmico universal. De tal maneira que aqui é uma questão um pouco diferente, porque nos tempos de Kardec, a palavra fluido era utilizada se referindo a outras coisas. De tal maneira que, fazendo uma analogia, talvez a melhor comparação com as terminologias atuais sobre o que, naquela altura, a espiritualidade queria conversar conosco sobre fluido, é a ideia de campo. Campo elétrico, campo eletromagnético ou magnético, campo nuclear forte, campo nuclear fraco e campo gravitacional. Então, há uma questão interessante aí entre fluidos e campos, sob o ponto de vista da ciência moderna, e que, naturalmente, nós procuramos correlacionar com a ideia espírita de fluido. Mas isso deixaremos para depois. E a ideia do magnetismo.
Então, como eu tinha comentado, magnetismo, mediunidade e medicina, que é o nosso título geral de hoje, são três grandes ciências. E o que nós vamos tentar observar agora é a possibilidade do vínculo entre elas. Por isso, elas podem ser tratadas como que juntos, numa determinada ocasião, como agora, que nós estamos sentando para estudarmos juntos, não é? Quando se fala em magnetismo, nós vamos ver, existe o magnetismo mineral, que é o clássico, é o magnetismo da ciência, de um modo geral, ensinado nas escolas. É o magnetismo, por exemplo, dos ímãs, é o magnetismo da aurora boreal, é o magnetismo da ressonância nuclear magnética, que é um exame de imagem e que se baseia no magnetismo mineral. Mas, desde Mesmer até hoje, e passando por Allan Kardec, pelos magnetizadores colegas dele em França, na metade do século XIX, no século XX, esse é um magnetismo diferente. É um magnetismo mesmeriano, que tem a ver com o livro dos médiuns, o magnetismo de cura, que tem a ver com os passes magnéticos e com outras possibilidades também, que, se houver tempo, nós vamos abordar. Então, estas noções, matéria, energia, fluido e magnetismo, são coisas, assim, básicas para nós, não é? Sigamos, por favor, o próximo slide. Então, aqui, meus amigos, é uma imagem diferente. Essa imagem é uma imagem computadorizada que dá para nós uma ideia do vácuo quântico, que é algo que se estuda na física moderna, algo que se estuda na física como a ciência mãe. Então, esse é um modelo que sugere que o vácuo quântico, ele não é a ausência de tudo, porque o vácuo absoluto não existe. Não existe tanto pela codificação kardeciana, tanto quanto pela física. Tanto é que, ao olharmos essa imagem, vocês estão vendo algo surgindo de onde poderia não ter nada que surgir, mas surge. Então, a relação entre o vácuo quântico e aquilo que vem do mundo espiritual para o plano físico é algo que tem uma determinada relação. Então, quando nós estamos ministrando passe em alguém, na instituição espírita, nós estamos transferindo o fluido vital que os encarnados possuem na sua estrutura biológica do corpo físico, a nível não do perispírito, mas a nível do duplo etérico, do fluido vital, do ectoplasma. Por outro lado, o médium passista, ele mesmo encarnado, claro, ele também é uma alma. E da sua alma, agora estamos falando a nível de perispírito, também vem algo que se pode correlacionar com esta imagem que nós estamos vendo agora. Então, quem é médium passista, além do seu fluido vital a ser transferido para quem esteja à sua frente, existe algo da sua condição espiritual que vem de uma realidade que a ciência ainda não conhece muito bem, mas que vem se acercando pouco a pouco. De tal maneira que hoje, em medicina, por exemplo,
nós trabalhamos a ciência da vida após a morte, com vários itens, tanto quanto em medicina acadêmica, científica, obviamente, como ciência da arte de curar, nós, na verdade, também trabalhamos a religiosidade e espiritualidade em vários aspectos diferentes. Nós até podemos programar para o futuro um novo encontro em que nós vamos ver essas questões de perto. Aqui é apenas uma visão simples de algo que é mais um item para nós nos familiarizarmos no dia a dia da ciência de um modo geral e da ciência espírita de um modo particular. O seguinte, por favor. Então, vejam, energia, a energia de um corpo ou de um sistema é a capacidade que este tem de gerar uma ação qualquer. Essa é uma definição pura, científica, do que se entende por energia. O próximo. Tanto é que, quando vocês me acompanham aqui, eu tenho, de um lado, o tipo de energia e à direita o efeito. Então, eu tenho a energia calorífica, que gera o aquecimento dos corpos. Eu tenho a energia elétrica, que gera a corrente elétrica e, por exemplo, a luz. Eu tenho a energia magnética, pensando no magnetismo científico tradicional, que é o do magnetismo mineral. Daí a ideia dos ímãs e da imantação de um objeto qualquer que possa ser magnetizado. Eu tenho a energia mecânica, que gera o movimento dos corpos. A energia química, um exemplo, é a digestão. A energia nuclear, a radioatividade. E, numa analogia com isto, a energia mental de todos os seres vivos, em proporções e qualidades diferentes, específicas, e buscando a condição hominal, a condição humana, energia mental, podendo ter o pensamento a partir desta energia da mente humana, tanto da mente da alma como a mente do espírito, porque para isto tanto faz ser alguém desencarnado na Terra ou ser alguém encarnado em qualquer lugar do mundo, dentre os que hoje são 8 bilhões e 150 milhões de seres humanos. Seguinte, por favor. O próximo. Então, vejam, o magnetismo, de um modo da física clássica, é uma propriedade da matéria conhecida desde a antiguidade. De tal maneira que temos aí uma história muito interessante. Numa região, pode passar o próximo, numa região da Grécia, e vejam, o nome da região chama-se Magnésia. Daí a origem do termo magnetismo. Porque naquela época, há muitos séculos atrás, havia certas pedras que foram identificadas na região da magnésia. É o chamado ímã, é o óxido de ferro magnético. Mas o mais curioso é que os navios, naquela altura, eram feitos de madeira, mas os pedaços de madeira eram unidos por pedaços de ferro enormes, porque os barcos, as embarcações, eles eram grandes para o comércio entre as cidades, através do mar. E aí se notava na Magnésia, na Grécia, ao sul da Grécia, que os que remavam
tinham que fazer uma força imensa para que o barco saísse do porto e ganhasse o mar. Ao mesmo tempo, depois, a força não era tão grande. E quando os barcos retornavam, vindos de uma outra cidade qualquer, chegava numa altura, o barco, na verdade, todos os barcos, eles eram rapidamente atraídos para a região do porto, onde as embarcações ficavam, vamos dizer, paradas para que a carga fosse trazida para a terra firme. Então, até que se descobriu o porquê. É porque as montanhas da Magnésia eram montanhas ricas nesse óxido de ferro magnético. As próprias montanhas da Magnésia eram ímãs gigantescos. E quando se tentou esclarecer isso tudo, surgiu a ideia do magnetismo. Daí vem a palavra, da cidade, da região da Magnésia na Grécia. O seguinte, por favor. Então, outra reflexão. A Terra é um grande imã. Por quê? Não que todos os planetas do sistema solar sejam assim. Muito menos do que nós sabemos dos exoplanetas, que são os planetas de fora do sistema solar. Nós já conhecemos muitas coisas. Nós já temos milhares de exoplanetas devidamente identificados e nomeados pela astronomia moderna, pela astrofísica e pela cosmologia. De tal maneira que a Terra, sim, ela é um grande imã, porque nas regiões do magma da Terra, vamos dizer, na geofísica central, nós temos, vamos dizer, exatamente o óxido de ferro magnético, em uma quantidade colossal. Por isso que eu tenho linhas de campo magnético em torno da Terra, como em qualquer imã, qualquer pedaço maior ou menor. São as linhas de campo. E é por causa disso que eu posso trabalhar com as bússolas, que são imantadas por causa dessas linhas de campo magnético envolvendo o planeta Terra inteiro. Todos vocês lembram da escola, nós vimos que na Terra nós tínhamos e temos o Polo Norte e o Polo Sul geográficos. Mas nós também aprendemos que nós temos o Polo Norte e o Polo Sul magnéticos. E eles ficam relativamente perto dos geográficos, mas não exatamente coincidentes. Então, a navegação, em toda a história dela no planeta Terra, sempre dependeu das bússolas imantadas, porque a Terra é um grande imã, um imã gigantesco. Seguinte, por favor. Portanto, eu lembrava antes a aurora boreal, ressonância nuclear magnética. Maglev é um trem de levitação magnética de uma tecnologia extraordinária, tecnicamente falando, mas ela é muito dispendiosa. Então, nós não temos nenhum trem desse tipo na maioria dos países. Eles são comuns aonde? No Japão e na China, porque eles têm condições econômicas para o seu desenvolvimento. E qual é a vantagem do trem de levitação magnética? Ele, depois de um impulso inicial, as bobinas supercondutoras
Supercondutividade é uma área do magnetismo, é uma área da física do estado sólido, solid state physics, supercondutividade, de tal maneira que os trens levitam. Então, eles escapam do atrito com a superfície. Então, esses trens viajam a 400 quilômetros por hora, se assemelhando a certos aviões com velocidades mais baixas, quando comparados com aviões de maiores proporções, não é? Com motores compatíveis que podem viajar a 900 mil quilômetros por hora no dia a dia da vida no planeta Terra já há muito tempo. Então, vejam a importância destas questões do magnetismo mineral. Seguinte, por gentileza. Então, aqui vocês olham e veem 2 pedacinhos de ímãs, de tal maneira que eu tenho nas cores azul e vermelha um polo diferente do outro. E no entorno, se eu coloco limalha de ferro, eu vejo que os 2 ímãs próximos, eles desenham com a limalha de ferro as linhas de campo. Olha a palavra campo surgindo. Aqui, qual é o campo? É o campo magnético, que pertence, de um modo geral, ao eletromagnetismo, que foi muito bem estudado no final dos estudos mais importantes da física clássica, final do século XVIII, antes que surgisse, vamos dizer, a física moderna, a partir do 14 de dezembro de 1900, com Max Planck. Outra ideia é a ideia da imagem da aurora boreal. Então, antes vocês viram no slide anterior uma aurora linda, e hoje são espetáculos maravilhosos que você encontra onde? Em geral, ou ele é ao norte, o que é muito mais comum nos países escandinavos, na Islândia, no Alasca, mas também podemos ter no sul, no polo magnético ao sul. Para vocês terem uma ideia, as pessoas viajam para poderem ter a oportunidade de enxergar tudo isso de perto. Então, isso é um verdadeiro encanto e que depende sempre de uma coisa que nós chamamos de vento solar. São tempestades magnéticas do Sol, como um bombardeio de neutrinos que são passíveis de interação com o campo magnético da Terra, que são mais intensos ao norte e ao sul. Por isso, as auroras. Então, esse é do magnetismo clássico, estudado pelos físicos. Seguinte, por favor. Aqui uma outra imagem que eu gosto muito, não é? Em que você tem tons diferentes, colorações diferentes. E a outra lembrança, que talvez venha a imagem ou não, é que eu encontro a aurora boreal em Saturno e em Júpiter, que são nossos vizinhos, vamos dizer assim, no sistema nosso, que é o sistema solar. Seguinte, por favor. A outra aplicação, já conhecida há décadas, é a ressonância nuclear magnética, que é um exame de imagem extremamente valioso em medicina para o diagnóstico dos problemas médicos. Seguinte. Outras imagens de ressonância, essas ressonâncias, elas são funcionais. Chamamos assim, ressonância nuclear magnética funcional. Então, além da imagem que dá uma ideia da anatomia, eu tenho as colorações e as áreas
que são coloridas e acesas durante o exame e que mostram áreas que dizem respeito às funções do cérebro, às funções cerebrais em áreas distintas. Então, nós usamos muito isso em pesquisa e em medicina também, de um modo geral. É um passo adiante. Chama-se ressonância nuclear magnética funcional. Seguinte. Outras imagens muito claras, nítidas, de pacientes humanos, em que eu identifico o cerebelo, os globos oculares, eu identifico os seios da face, eu posso ver lobo frontal, temporal, occipital, e você pode estudar a estrutura e a função do cérebro de qualquer paciente, e até de animais, vamos dizer, no campo de uma veterinária mais avançada. Seguinte, aqui a ideia, quando nós estudamos a neurobiologia do amor, esse é outro tema. Vejam como a ressonância, ela separa as áreas do amor maternal, em amarelo, quanto às áreas do amor romântico. Vejam o avanço destas pesquisas. Fica apenas uma ideia para nós acompanharmos um pouco deste progresso. Tudo ligado ao magnetismo, que começou lá na questão dos ímãs. O próximo. Vejam que linda imagem. Eu tenho uma mãe carregando um bebê. Estas áreas em vermelho, tanto no encéfalo, no cérebro da mãe, como da criança, são áreas do amor maternal e do amor filial. E quando eles estão abraçados e há o respectivo sentimento de amor, há uma neurobiologia para estudar uma coisa que é da alma. O amor esse não é do cérebro biológico. Ele tem uma contrapartida material biológica, mas é óbvio que esses amores são ligados à alma imortal, ao espírito eterno. Um dia, se nós estudarmos sobre o amor, nós vamos lembrar que existe o amor eros, existe o amor filial de filos, existe o amor storge e existe o amor ágape. Esse é um estudo e tem uma contrapartida pela ressonância nuclear magnética, onde se pode estudar isso concretamente. O próximo, por favor. É o anterior. Então, vocês olham à esquerda, eu tenho uma cerâmica, um pedacinho de uma cerâmica supercondutora que levita quando nós alcançamos uma temperatura chamada temperatura crítica. É uma levitação, aqui não é uma levitação por fenômeno espírita, ectoplasmático, que também existe. Aqui é algo de laboratório. E aqui à direita, o trem de levitação magnética no Japão. Seguinte. Aqui uma ideia de algo que é uma área onde eu mesmo trabalhei no Instituto de Biomagnetismo, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A ideia de que eu tenho no coração um campo eletromagnético no seu entorno. E aqui é um esboço desse campo gerado pela atividade mecânica e elétrica, eletromagnética do coração. E essa magnetocardiografia era uma área de pesquisa nossa de alguns anos atrás, quando estávamos fazendo mestrado de física. Seguinte.
Então, aqui foram alguns artigos que o nosso grupo, nessa universidade, publicou, envolvendo magnetocardiografia. Então, é uma equipe do Laboratório de Biomagnetismo. Seguinte, mais um pequeno grupo de pesquisas, sempre vinculando o campo magnético do coração. Não existe o eletrocardiograma, bem conhecido na medicina há muitas décadas. Magnetocardiografia é um equipamento de supercondutividade para medir o campo magnético do coração de pacientes. Ou então, você colocar o aparelho em mulher gestante e você consegue detectar o campo magnético do coração do feto. Então, essa era uma área de pesquisa interessante, continua existindo até hoje. Seguinte, agora eu coloco o magnetismo entre aspas. É o magnetismo dos espíritas, dos espíritos e dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. É o mesmo magnetismo, não é? Então, isso é uma ciência equivalente. Então, quando Mesmer, Franz Anton Mesmer, ele foi trabalhando como médico essa questão para o auxílio aos pacientes, ele rotulou essa espécie de uma força de magnetismo, porque ele fez uma analogia com os ímãs. Mas é um magnetismo diferente, porque ele depende do fluido vital. Por isso que depende da imposição de mãos. E a melhor analogia é com o passe, a fluidoterapia espírita. Então, é um produto das exteriorizações da mente. Seguinte, isso começa com Paracelsus, no século XVI, Magnes, uma força, um fluido. Van Helmont, no 17, magnetismo animal. E Mesmer, em 1779, portanto, estamos no século anterior a Kardec, século, portanto, 17, fluido universal, propriedades dos ímãs, século XVIII, na verdade, propriedades dos ímãs. E James Braid, que fundou a ideia, descobriu, trabalhou no século XIX, aí sim, o século de Kardec, o tal do hipnotismo, que é uma ciência, não é? Os hipnólogos, eles trabalham com as mãos, eles impõem as mãos, eles desdobram o paciente a partir da sua vontade, para que o paciente entre em transe hipnótico. Essa é uma outra questão interessante para nós trabalharmos, estudarmos juntos um dia. Seguinte, por favor. Olhem que coisa linda que eu encontrei. Isso é a capa do trabalho original de Mesmer, em que ele apresenta isso para os cientistas da época e os seus colegas. Mesmo assim, ele não foi muito bem aceito por boa parte dos médicos de então. Então, ele ficava entre Viena e Paris, sempre se adequando às circunstâncias. Uma vez eu fui na Universidade de Viena para um congresso de biomagnetismo, exatamente para apresentar alguns daqueles estudos feitos por aquele grupo da PUC, Rio de Janeiro. E eu pude visitar a estátua de Mesmer,
junto de outros, vamos dizer, cientistas e pesquisadores dos séculos 17, 18 e 19, e estava lá, não é, num reconhecimento póstumo de Mesmer e do seu trabalho, da sua contribuição à ciência, de um modo geral. Seguinte, por favor. Seguindo, vejam o passe, a fluidoterapia espírita, o próximo, a fluidificação da água, que é uma magnetização. Eu posso usar indistintamente as palavras fluidoterapia, fluidificação, como magnetização. Outra ideia, para que não pensemos que tudo isto é exclusivo do movimento espírita ou da ciência espírita, mediúnica, anímica, bênçãos e exorcismos, liturgias religiosas cristãs, vejam, rezadeiras e benzedeiras, é também parte da mesma ciência. E não poderíamos deixar de comentar sobre as curas de Jesus e dos apóstolos, tanto locais como à distância. Seguinte, então, efeitos físicos e ectoplasmia, fenômenos, por exemplo, de transporte, mesas girantes, materializações luminosas, a base é exatamente a mesma. Seguinte, então, como eu tinha comentado, fluidos, segundo a ciência, são substâncias materiais, portanto, matéria, que podem escoar. Os líquidos, como água, sangue, os gases, como oxigênio e hélio, mas também o plasma. Esse plasma não é o plasma que é uma parte do sangue, é o plasma como um elemento das estrelas. É um gás ionizado que os cientistas, os astrônomos, sempre chamaram de plasma. Esse plasma, que às vezes vem do Sol, por exemplo, para a Terra, ele é um fluido. O fluido vital também e o ectoplasma são os exemplos mais relacionados à doutrina espírita e à mediunidade. Tem variedade de cores, densidade, utilidade, efeitos no organismo humano, odor, visibilidade e tangibilidade. Cada um tem suas respectivas características. Seguinte. Fluidos no espiritismo, eu coloco entre aspas. Fluido cósmico universal, pensando em Mesmer. Na verdade, foi Mesmer que trabalhou esta terminologia e que Allan Kardec, então, traz para a doutrina espírita. Lembrando que Allan Kardec, além dos seus contemporâneos, na metade do século XIX, desde os 19 anos, Allan Kardec se tornou um exímio magnetizador. Por isso que Kardec disse numa altura o que vocês vão lembrar. Ele chega a comentar na codificação a ideia de que o magnetismo veio preparar o espiritismo. E ele também diz algo ainda mais interessante, que o magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só, palavras do codificador da doutrina. Muito bem, fluido vital dos seres vivos, fluido espiritual, porque de origem espiritual, são questões ligadas ao fluido cósmico universal, porque eles permeiam, integram, estruturam e plasmam uma outra maneira de chamá-los de campo, que é uma palavra relativamente nova na ciência de um modo geral, e não se utilizava essa palavra no período, nos tempos de Allan Kardec e dos seus colaboradores. Seguinte.
Hoje em dia, olha quanta coisa que nós podíamos estudar futuramente. Quintessência do universo. Seguinte: energia e matéria escura. Seguinte: as coisas se fechando, se entrelaçando. As questões dos magnetismos, de um modo geral. Espiritualidade e religiosidade em medicina. A prece e seus efeitos. Passe, corrente magnética, choque anímico, mediunismo terapêutico, resgates coletivos, resgate de suicidas, Covid-19, trabalhando em equipes preparadas na melhora daqueles que foram milhões que desencarnaram pela Covid. No Brasil, 750 mil. Nos Estados Unidos, 1.200.000. Na Itália, quase 1 milhão. Como é que eles chegam no mundo espiritual depois de um mês exauridos de período de terapia intensiva e os colegas médicos tentando salvá-los, mas perdendo a energia vital, incluindo o desgaste do perispírito? Medicina para os espíritos desencarnados, a partir do mundo material onde nós estamos agindo em favor dos desencarnados, para que eles sejam resgatados, para que eles sejam acolhidos, atendidos nos postos de auxílio e nos hospitais que nos dão cobertura, em reuniões mediúnicas desenvolvidas há décadas com este objetivo. Aliás, outra sugestão de tema para uma nova oportunidade de encontro entre todos. Seguinte. Então, a ideia do magnetismo com Kardec e os espíritos. Seguinte. Vejam que lindo isso, gente. Revista Espírita, 1869, o ano da desencarnação de Allan Kardec, no 31 de março. Vejam, o magnetismo não foi inventado por ninguém. Existe desde toda a eternidade. Com efeito, o fluido é a atração, lei única do universo. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual, a fonte do progresso. Vejam a importância do nosso tema hoje, nos seus vários aspectos, quanto aos seus desdobramentos, às suas interações, às suas ligações com a realidade do grande todo. Seguinte, por favor. Vejam, em Emmanuel, no livro Consolador, o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Todos os seres. Então, vejam que curioso, quando nós estudamos na codificação que o ser evolui do átomo ao arcanjo, é uma expressão kardeciana. Porque na época da codificação, o átomo era a partícula básica, considerada, então, indivisível. Era a atomística de Dalton, que era do conhecimento de todos. Mas de Dalton para cá, o átomo já foi inúmeras vezes como que dividido. Então, todo mundo já ouviu falar em prótons, nêutrons e elétrons. Nós já ouvimos falar em nucleons, mas hoje, você na escola, você estuda quarks e leptons. Você estuda os bósons,
e os férmions, no que nós chamamos, uma área linda da física, a física das partículas elementares. Em tudo isto, há expressões de magnetismo. Então, é uma ciência linda, e não é à toa que nós estamos hoje levantando um pouco desse conhecimento e dividindo essas noções com os amigos. Seguinte, por gentileza. O que Kardec conhecia sobre o magnetismo? Seguinte. Em nossa opinião, dizia ele, a ciência magnética que professamos há 35 anos. Lembram? Desde os 19 de Kardec. Deveria ser inseparável da seriedade. Está na Revue Spirit, de 1858, que é um ano após a codificação, no caso, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi no 18 de abril de 57. Em 1858, não é, duas coisas importantíssimas, históricas, kardecianas aconteceram. A primeira edição da Revista Espírita e também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era e foi o primeiro centro espírita no planeta Terra, em Paris. E ele continua. A iniciação de Riveio, agora já não é ele, nesse novo ramo dos conhecimentos humanos, deu-se aproximadamente em 1823, segundo ele próprio afirmou, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador, segundo escreveu seu amigo pessoal e discípulo Pierre Guetin Leymarie na Revista Espírita de 1871. E quem que lembra isso? Zeus Van Tuyl e meu pai Francisco Thyssen, que escreveram uma das mais valiosas, eu diria, biografias de Allan Kardec. Seguinte, existe alguma ligação entre magnetismo e espiritismo? Seguinte, vejam, Kardec no Livro dos Espíritos. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Vejam o espírito do codificador como cientista. Seguinte. Pois bem, mas o que é mesmo o magnetismo? Seguinte. Sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diversos, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados. Por isso, aquela lembrança do que o ser evolui do átomo, eu diria hoje, das partículas subatômicas aos arcanjos, obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do grande todo ou do universo. O magnetismo, que, aliás, não passa do processo,
de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido. Que fluido é esse? O fluido vital. O fluido chamado ectoplasma. É essa associação magnífica de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Kardec, seguinte. Vejam o nosso querido Mesmer. Olhem o que ele diz, que coisa extraordinária para quem estuda medicina, para quem estuda o espiritismo, frequenta a casa espírita, participa de atividades de auxílio aos pacientes. Olha que lindo que eu encontrei de palavras de Mesmer. Há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Muito bem, então o que eu encontrei na Revista Espírita? Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Assinado, mensagem psicografada, contida na Revista Espírita de 1864, Mesmer é o seu autor. Seguinte, aqui uma maneira mais didática para nós falarmos, exemplificando sobre o magnetismo. Em o nosso planeta, podemos distinguir 5 espécies. O mineral, olha ali o imãzinho, o vegetal, o animal, o humano e espiritual. Então, essa é uma maneira bem objetiva para nós não perdermos de vista, vamos brincando, nunca mais, esse leque de possibilidades. Tá bem? O próximo. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeira, pelo próprio fluido do magnetizador, é o encarnado. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano. Segundo, agora é pelo fluido dos espíritos, é o magnetismo espiritual, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Em geral, benéfica. E o item 3, os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, agora é um misto, serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto semi-espiritual, ou como nós preferimos, humano-espiritual. Então, quando alguém ministra o passe, tem a parte dele, do seu fluido vital, mas sempre tem na casa espírita ou em qualquer ambiente, entidades amorosas que também doam e que também têm uma atividade de dinamizar a condição do trabalhador devotado para o benefício ao paciente, ou qualquer um que esteja recebendo o tratamento pelo passe. Na questão da água magnetizada, o processo é análogo. Na questão da pomada do vovô Pedro, o processo é análogo. Só para vocês terem uma ideia do quanto não há coincidências, né? Acredita-se que aquele que deu o nome de vovô Pedro, quando sugeriu a elaboração da pomada, é o próprio Mesmer.
A princípio, salvo o melhor entendimento, Mesmer e o vovô da pomada é o mesmo espírito. Seguinte, qual é o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita? Seguinte, humano espiritual. Lembrando, humano do passista encarnado. Espiritual do passista encarnado, porque ele é um espírito, mas o espiritual do amigo espiritual que esteja junto. Exemplos de ação magnética humano-espiritual. O próximo. A prece, a vibração, o passe, o sopro e a água fluidificada. E a pomada poderá ser incluída aí também. Seguinte. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Está lá em 1858. Essa é uma frase para nós nunca esquecermos. E trabalharmos na casa espírita e nas nossas leituras doutrinárias sobre tudo que ele trouxe, Allan Kardec, a respeito desta temática. Por isso que a expressão magnetismo de cura está no Livro dos Médiuns e, portanto, óbvio, na codificação kardeciana. É para nós estudarmos isto com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos, com Manuel Filomeno de Miranda, com Sueli Caldas Schubert, com Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, são médiuns e são espíritos que souberam trabalhar isso tudo para nos ajudar ao nosso entendimento sobre essas questões. Nós não vimos no início que o magnetismo é uma questão divina, é uma questão universal. Todo estudo sobre esse tema é patrimônio para o grande futuro. Seguinte. Ao tempo de Allan Kardec, quem estudava as ações magnéticas como o passe, água fluidificada e o sopro? Seguinte. Os magnetizadores. Querem ver? O próximo. Entre nós, dizia ele, o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados. Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, a bem da verdade, não passam de uma. Kardec. Próximo. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos, a posteridade far-lhes-á justiça. Ela colocará os nomes do Barão de Dupotet, diretor do jornal Du Magnétisme, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puisséguir e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Revista Espírita. Eles eram esses magnetizadores contemporâneos de Kardec, colegas de Kardec. Trabalharam juntos. Seguinte. Então, aqui, meus amigos, nós teríamos inúmeros exemplos para pensarmos nestes fluidos magnéticos. Você vai encontrar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar isto naturalmente em Paulo de Tarso. Você vai encontrar isso quando você trabalhar
sobre Maria de Magdala, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, há um capítulo lindo dedicado a esta mulher. Se vocês recordam, a quem Jesus se mostra após o drama do Calvário pela primeira vez? A ela. E à toa, não, era porque ela tinha feito a maior transformação na medida em que escutou a palavra de Jesus e mudou completamente, de uma maneira muito profunda, a sua vida, a sua maneira de ser. Tanto é que depois ela vai para a Galileia, para a Idumeia, e vai tratar dos rancenianos ou leprosos. Trata de todos que foram até ela e acaba adoecendo, porque a hanseníase é uma enfermidade contagiosa por uma determinada bactéria. Mycobacterium lepre, precisamente. De tal maneira que é um espírito extraordinário e que, de certo modo, trabalha nas reuniões quando o objetivo é de certa natureza. Tenho uma admiração profunda por ela. Então, você vai ver estes estudos feitos por todos os espíritos mais preparados, sobretudo espíritos espíritas, de Kardec para cá, não é? De tal maneira que ele curava os cegos, os surdos mudos, os lunáticos, os paralíticos e assim por diante. Usando o quê? O magnetismo. Um dia vamos conversar melhor sobre as curas de Jesus. Que magnetismo é esse? Quem é Jesus de Nazaré? Nem nós espíritas o conhecemos bem. Por isso, toda pesquisa, todo estudo de Jesus, que eu diria, nem Deus, nem homem. Mas esse é um tema para, vamos brincar, 2025, né? Quem sabe? O próximo, por favor. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e os dispõem de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. Seguinte, o magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos dele e na atmosfera que o cerca, mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outros homens ou sobre as coisas. Seguinte, vejam que bonita esta imagem. Perdão. Vejam lá da esquerda para a direita. Mesmer, o barão de Puisséguir, o sábio Deleuze, o barão de Dupotet, o próprio Allan Kardec, Carragner, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e Dona Ivone do Amaral Pereira. Estes são, vamos dizer, alguns dos mais importantes, dos mais notáveis nesta área da ciência espírita e da ciência médica e da ciência mediúnica, que tem a ver, portanto, com o espiritismo. Seguinte, aqui a ideia, vejam os desdobramentos, um ambiente de fluidoterapia espírita no plano físico, na cidade do Rio de Janeiro.
os pacientes deitados nas macas. E o grupo de trabalho fazendo a prece inicial, e depois eles percorrerão para a fluidoterapia, o magnetismo de cura, em todos os leitos onde os pacientes estão. Pacientes com todo tipo de enfermidade. Enfermidades físicas, biológicas, como também transtornos mentais. Próximo. Aqui a ideia de nosso lar. A mesma fluidoterapia espírita. O próximo. E a imagem do próprio André Luiz, quando chega no Hospital da Colônia, ainda com resquícios no seu perispírito, no seu corpo astral, daquele câncer e daquela cirurgia que ele precisou fazer. E logo no pós-operatório ele vem a desencarnar, como está no próprio livro Nosso Lar. Mas a ideia é a mesma, só que aquela, em qualquer instituição no plano físico, inclui o magnetismo vital, o fluido vital dos encarnados. Aqui não. Aqui todos eles são ligados ao espiritual, sobretudo. Seguinte, só para vocês terem uma ideia, 2023, só para dividir com vocês uma experiência de reuniões mediúnicas de muitos anos, décadas, e utilizadas para o tratamento de pacientes, sobretudo de pacientes psiquiátricos. E aqui nós estamos no ano anterior, o folder de divulgação do maior evento de psiquiatria do planeta Terra. Hoje, todos os anos. E aqui, quando foi em Viena, no ano passado. Passa o próximo, por favor. Vejam os dois trabalhos, os resumos que nós chamamos de abstracts, os dois enviados por mim para a Comissão Científica de Viena, o mais alto fórum da psiquiatria, dois trabalhos. Um deles, abordagem espiritual de pacientes com transtornos mentais, de diferentes diagnósticos com mediunidade, desobsessão e fluidoterapia. E à direita, o outro, mais para o autismo, detecção de espíritos desencarnados relacionados aos pacientes com TEA e os benefícios do diálogo fraterno, de uma espécie de uma psicoterapia, abordagem para esses espíritos. Mas aí também, para as crianças com autismo, a fluidoterapia e o mesmo magnetismo espírita. E o mais interessante, todas as vezes que num congresso parecido ou semelhante ou igual, nós enviamos ou fomos lá apresentar a colaboração da Casa Espírita, nós falávamos sobre todos esses itens. E todas as comissões científicas sempre aceitaram a contribuição do Espiritismo, como vocês podem ver aqui, em Viena, no final do ano passado, há exatamente um ano. O próximo, agora, de 2024, ele será na cidade do México. Seguinte, por gentileza. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa diante da Via Láctea. Seguinte. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem-problema na Terra,
será no império do universo um príncipe de luz. O magnetismo está em tudo desta humilde reflexão. Seguinte. Próximo, por favor. E eu também lembro de Jung, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Seguinte, por favor. E Allan Kardec, de novo. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Está lá, capítulo 3 de O Livro dos Espíritos. Seguinte. Meus amigos, aí nós entraríamos em outras questões, mas eu creio que, pelo adiantado da hora, nós poderíamos interromper neste ponto e abrirmos para reflexões, questionamentos, dúvidas das pessoas que estão aqui próximas e de todas aquelas que possam estar nos acompanhando na noite de hoje. O que vocês acham? Vamos para as perguntas, então. Né? Vamos deixar para outra oportunidade, então, sobre essa parte do pensamento. É Porque um outro senão capítulo. nós vamos até meia-noite, Sim, é brincando um verdade, pouquinho, não é? é verdade. Uhum. Então, vamos ver aqui esse assunto do magnetismo, que espiritismo e magnetismo, como foi visto, é, é a mesma coisa, é o estudo, né, das forças que nós somos todos constituídos, né, eletromagnéticos, né, temos esse corpo eletromagnético, e através do pensamento, da vontade, nós realizamos muitos fenômenos, que nós chamamos de fenômenos, né, doutor Sérgio? Através, né, de tudo que nós até agora sabemos na parte espírita. O passe, a prece, quer dizer, a irradiação, as vibrações, essa força, e quem sabe outras que a gente desconhece, né? Essa que nós conhecemos, e o que nós não conhecemos, assim, que está ao nosso redor também. Por exemplo, a quintessência do universo. Um dia vamos conversar Vamos fazer sobre esse isso. Né? tema. Pode Muito ser. bem. O Duvaldo, se quiser, então, fazer a pergunta. Sim, não, primeiramente, parabéns aí, doutor Sérgio, como sempre, né? O senhor sabe que eu sou seu fã incondicional, né? Muito É, meu amigo, Dovaldo, muito gentil sempre. então, eu estaria repassando aqui uma pergunta do doutor Maurício, nosso companheiro da AME Paraná, que teve que sair porque tinha um outro compromisso, e ele pediu para repassar a seguinte pergunta: doutor Sérgio, podemos dizer que existe, fisicamente falando, o que chamamos de energia? Ou trata-se apenas de uma conceituação matemática e consistiria no fenômeno ocorrido na interação da matéria? Essa é a pergunta que ele deixou. Olha, nós vimos isto, por exemplo, naquele slide onde nós falávamos de vários tipos de energias e os seus respectivos efeitos. Então, se existe uma realidade bem conhecida por toda a ciência, né, de um modo geral e pela física em particular, é a energia dos corpos, é a energia em suas diferentes características, todas elas movimentando o universo de Deus. Então, o universo é energia, espírito é energia, pensamento é energia,
prece é energia. Então, quando se fala na prece intercessória a favor de doentes, a criatura está utilizando a vontade para a emissão de pensamentos de alta ou mais alta frequência vibratória, porque pensamento, o que que é? Pensamento eu posso ver de dois modos. Eu posso ver como um eletromagnetismo clássico, que nós estudaríamos pela física ainda clássica. Nós não temos ainda pesquisas que comprovem e que deixem muito claro, a nível da ciência, o que é de verdade o pensamento. Mas existe uma experiência que eu vou me permitir relembrar com vocês, que é uma experiência muito curiosa. Quando você estuda André Luiz, em vários dos livros da série do mundo espiritual, ele diz que o pensamento é eletromagnetismo. E tem toda a coerência nisso. Mas tem um detalhe. Ele não quis falar além do que falou, mas ele deixou uma pista quando ele diz que a velocidade do pensamento humano ela é superior à velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Se ele disse assim, ele estava dizendo que o pensamento ele é quântico e não clássico. Porque qualquer coisa acima da velocidade da luz no vácuo é uma outra física, linda, mais recente, que faz parte e constitui a física moderna. A física moderna é a junção de duas coisas, da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral e especial de Albert Einstein. A mecânica quântica foi desenvolvida por Max Planck. Foi ele que abriu essa perspectiva quando ele resolve o problema da radiação de corpo negro, a chamada catástrofe do ultravioleta. Não vou entrar agora em detalhes, porque não é interessante nos dedicarmos a isto agora. Mas querem ver que coisa curiosa? Existiu um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum. E ele fez o seguinte experimento, querendo pensar, querendo estudar o pensamento. Ele pediu a dois amigos entre si que se lembrassem durante meia hora da amizade deles, dos tempos da escola, que jogavam futebol, quando iam passear com a família, iam juntos, e durante meia hora eles pensavam um no outro. Ele então busca cada um dos dois, coloca um deles numa sala, numa poltrona, com os eletrodos do eletroencefalograma na superfície da cabeça. Num outro prédio, numa outra sala, o amigo, nas mesmas condições, também com o eletroencefalograma, monitorando as atividades cerebrais neuronais. Curiosamente, o que ele intui e ele faz como um excelente físico? Coloca cada um dos dois dentro de uma gaiola de Faraday. O que é gaiola de Faraday? É uma estrutura simples e ela bloqueia qualquer eletromagnetismo clássico. Mas o pensamento... Então,
Se o pensamento ele é, vamos dizer assim, de eletromagnetismo da física clássica, estas gaiolas de Faraday não permitirão qualquer sintonia. Pois bem, ele faz o seguinte com um deles. Sabem o que é luz estroboscópica? É aquela luz que pisca e que é muito utilizada em boate, por exemplo. De tal maneira que essa estrutura que pisca, um deles enxerga essa luz no seu olhar. Quando essa projeção da luz estroboscópica entra pela retina, o eletroencefalograma muda instantaneamente o seu padrão. Então, que acontecesse com um deles era de se esperar. Mas aí o que acontece? Acontece que o eletroencefalograma do outro se modifica exatamente, não só de imediato, mas com o mesmo padrão. Ou seja, o que houve? Por causa da amizade, por causa daquela sintonia e da sugestão do pesquisador que pensassem um no outro durante meia hora, recordando momentos juntos, aquilo, na verdade, ligou os dois, mas ligou sem nenhum fio condutor. Então, qual é a ligação? Ela é uma ligação que não depende de qualquer fio condutor. Não é uma corrente elétrica, não é eletromagnetismo sem fio. Na verdade, esse experimento só poderia dar esse resultado se a natureza do pensamento fosse quântico. Por isso que André Luiz falava que a velocidade era superior à da luz. Vejam só. Ficou claro isso, meus amigos? Ficou. Eu penso que sim. Acho que agora é o Manuel, né, Ívia? Agora é o Manuel. Uhum. Muito obrigada. Manuel, se quiser fazer a pergunta. Professor, parabéns pela sua exposição. É, Esse não é um assunto que eu estudo, mas que é deslumbrante. É deslumbrante porque é desafiador o mistério que ele abrange e que ele nos promete para entender o significado das leis da vida. A pergunta que eu quero fazer ao senhor, quando o senhor expôs lá um slide falando do plasma, do fluido vital e da energia do Sol, a pergunta que eu quero fazer é se o neutrino, que é esse elemento, esse Aurora elemento Boreal? solar, né? Ele não seria o condutor, porque ele bombardeia a Terra por bilhões, né, de unidades aí, se podemos dizer unidades por segundo, ele não seria o condutor desse fluido vital que o Sol nos manda? Na verdade, o Sol nos manda radiações eletromagnéticas do espectro da luz visível, de tal maneira que ele irradia luz e irradia calor. Tanto é que, claro, ele eleva a temperatura da Terra nas regiões que estão iluminadas
cada dia por ele. Então, ele irradia um calor intenso. Mercúrio, por exemplo, é um planetinha menor que a Terra e é o primeiro mais perto do Sol. A temperatura na superfície é 3 vezes maior que a da Terra, porque ele está muito perto do Sol. Então, o Sol irradia a luz solar, que é puro eletromagnetismo clássico, e irradia calor. E bombardeia a Terra, por causa do vento solar, com estes elementos que são partículas elementares chamados neutrinos. Quando esses neutrinos chegam à Terra, o fenômeno que eles geram é a aurora boreal, quando da interação deles com o campo magnético da Terra. Então, o que se sabe cientificamente é isto. Então, quando se diz que o Sol é vida, é porque quando as radiações luminosas solares e o calor da estrela chegam aqui, interagem com os corpos biológicos. E a sua energia, o seu calor, como são mantenedores da vida, dentro daquilo que cabe a essas radiações desempenhar. Porque Agora, doutor, os neutrinos, como Não, eu até tinha mandado mensagem para aquele esse João Paulo, elemento porque eu elementar, eles também não interagem do Paraná, com a né? vida O biológica 41. nossa? Carmen, por favor, o microfone. Podia repetir, por gentileza? Não, os neutrinos, por serem esta substância elementar do Sol, eles também não interagem aqui com a nossa vida biológica? Interagem, mas não é uma interação mais importante, como nós poderíamos supor, de tal maneira que as outras interações, as outras, como se fossem favores das estrelas, no caso a nossa, que é o Sol, eles têm a ver com todos os fenômenos das moléculas, todos os fenômenos ligados à vida humana, de tal maneira que os neutrinos têm uma participação menor, mas ela também existe. Obrigado. Seu Manuel, de nada, e muito obrigado pela sua gentileza, viu? Que bom que estamos juntos de novo e com a sua senhora também. Obrigado. Eu já estou repassando perguntas que estão fazendo, não são minhas. Muito bom, Valdo, vamos lá. Bom, doutor Sérgio, nós temos uma pergunta de um amigo nosso que reside na Ilha Solteira, em São Paulo, o nosso amigo Salatier Puzetti. Ele pergunta, doutor Sérgio, o senhor disse que ectoplasma vem do duplo etérico. James Blank propôs uma composição química, que tem uma fórmula química, isso acredito que sabemos todos, né? Então ele pergunta se vem do corpo físico, o ectoplasma. Eu emendaria a pergunta dele, tomando a liberdade, por causa desse livro aqui que eu acho que o senhor conhece. Então, Conheço. eu emendaria assim, ectoplasma e fluido vital é a mesma coisa? Exatamente. Podemos dizer que sim. Nós não temos nenhuma diferença molecular conhecida. Ainda é algo que não se sabe bem como funciona. Que tem fosfato, nós sabemos que tem, mas nós não temos detalhes disso em laboratórios de química. Então, para todos os efeitos, os espíritos desencarnados não possuem nem fluido vital e, por conseguinte, muito menos ectoplasma. Ectoplasma, o fluido vital, são dos seres vivos. Então quer dizer
que um elefante tem fluido vital? Claro. Quer dizer que um pássaro, um bem-te-vi, ou um beija-flor, ou uma águia tem fluido vital? Claro, senão não teriam vida biológica. Quem possui vida biológica tem fluido vital. Se nós estamos querendo nos referir ao ser humano, lembramos que só os encarnados têm. Desencarnou, deixa tudo ir de volta para a natureza. Por quê? Porque gradativamente o corpo físico sem vida, porque sem a presença da alma, ele vai devolvendo o fluido vital para a natureza. Seria, doutor, a diferença entre o orgânico e o inorgânico? De certa maneira, sim, porque no inorgânico nós não temos a energia vital. Por isso que qualquer laboratório de química, você lida laboratorialmente com os elementos e transformações, mudanças, reações. Envolveu proteína, a coisa muda. Porque é uma outra estrutura. Curiosamente, eu vou lembrar, hoje saiu o Prêmio Nobel de Química 2024 para 3 químicos diferentes, um trabalhando em separado e 2 trabalhando juntos. E eles estudavam exatamente as questões das moléculas, que têm a ver com a vida humana e que têm a ver com a vida biológica. Então, essa é uma questão que vai nos ajudar muito a compreender melhor a existência. Um corpo sem energia vital, mesmo humano, está morto. Ele morre quando a alma se afasta, quando o espírito se desprende. Mas ele termina de concluir quando ele perde a vitalidade. E aí já não sobra mais nada na sua constituição, pensando na energia vital, ectoplasma, que são, a princípio, a mesma coisa. Quando alguém cansa, quando alguém adoece, em geral, perde energia vital. O exemplo é a Covid-19. As pessoas adquiriam a Covid, aqueles que não tinham sido vacinados ou antes da vacina ser elaborada e salvar milhões e milhões de vidas, as pessoas entravam em insuficiência respiratória aguda grave, iam para as unidades de emergência e terapia intensiva, recebiam assistência ventilatória mecânica e, apesar de tudo da melhor terapia intensiva, alguns sobreviviam e voltavam para casa, e milhões não conseguiram e desencarnaram. Perderam a energia vital progressivamente. Só que, além de perderem a energia vital, o ectoplasma, o fluido vital, eles também perdiam a energia e a constituição molecular do corpo astral. E no mundo espiritual estavam exauridos. E nas reuniões mediúnicas que nós participávamos na época, eles faziam fila para serem vinculados à equipe encarnada de médiuns e pelo toque magnético ou toque anímico, eles meramente tocando, eles se reconstituíam. Foi um trabalho bem interessante e que tem a ver com a ciência da mediunidade. E uma medicina que, em vez de cuidar apenas de encarnados, cuida dos doentes, sofredores do lado de lá, que são em um número espantoso, algo que é desconhecido dos médicos convencionais não espíritas. Essa é uma temática, a medicina aplicada ao mundo espiritual.
para o futuro. Mais uma para a lista Mas dos não amigos. Então, aí precisa da energia dos encarnados para o equilíbrio, não é, dos Essa desencarnados. energia, ela é uma usina de amor, de fluido, de saúde, de vida, também para os desencarnados. Porque pouco, vejam só, pouco desta energia vital conduzida nas mãos dos benfeitores para ajudar os doentes do outro lado, se eu vou para a equação que vincula massa e energia, um pouquinho de massa que está no mesmo lado da equação de Einstein, energia é igual a m vezes c ao quadrado, por causa do c ao quadrado, 300 mil quilômetros ao quadrado, um pouquinho de massa bem transferido para o mundo espiritual é uma usina de tratamento. Por isso que eles precisam de nós e nós deles. É Por o choque, isso que nós somos uma anímico. família. É o choque anímico, né, doutor? É um pouquinho do orgânico, né? É isso mesmo. É um choque anímico. Bom, seguindo essa mesma linha de perguntas, eu primeiro queria agradecer, doutor Sérgio, realmente pela sua, por essa aula, trazendo assim tantas informações. Mas eu fiquei em dúvida, o ectoplasma não seria um dos elementos dessa composição da energia vital? Ou Não. ele é a energia vital? Olha só, vamos com calma. Energia vital é a mesma coisa do que você pensar na energia oferecida e contida no fluido vital, melhor, no fluido vital ou ectoplasma. Então, vamos de novo. Ectoplasma é a mesma coisa que fluido vital. Energia vital é a energia decorrente do fluido vital ou do ectoplasma. Ah, tá certo. Há uma diferença entre energia e fluido. Fluido, claro, fluido é matéria, energia é energia. Tá. Tá Não, bem? tudo bem. Já compreendi. Muito obrigada. Eu tenho mais uma Imagina. pergunta aqui para repassar. Não tô sendo exibido, não, estou repassando perguntas. Bom, Nós temos uma pergunta da doutora Rita Almeida, que tem uma clínica cardiológica. Ela pergunta ao senhor, qual a maneira prática da aplicação de energia magnética na medicina? Muito bem. A doutora, ela é colega minha na área da cardiologia. Então, assim, toda doença, ainda mais as doenças mais relevantes, vamos dizer, seja qual for a enfermidade, mas ela é moderada ou grave, há uma perda da energia vital. Você imagina um paciente com uma neoplasia. Uma neoplasia de um órgão qualquer, um tumor, seja pulmonar, hepático, cerebral, gástrico, ou de mama ou de próstata. Dependendo do grau da evolução do caso, há sempre uma perda de energia vital, um consumo. Então, se você utiliza o passe, a água fluidificada, você tende a repor uma parte das perdas de cada paciente. Por isso que o passe em medicina, a fluidoterapia espírita na medicina, a imposição de mãos, de um modo geral, alguém pode se lembrar do reiki. Dependendo da condição de quem aplica, se envolve com a espiritualidade, se ora, se coloca como mensageiro da espiritualidade amiga, nós estamos fazendo algo análogo
ao passe, análogo. São coisas um pouco diferentes. Então, você vai tender a suprir. É como se você pensasse, doutora, num doente mais sério qualquer, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, que evoluiu com essência cardíaca, com fração de ejeção muito baixa. Não só o coração, mas a própria essência cardíaca acompanha-se de uma perda da energia vital. Então, em cardiologia também, num pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, ou de uma criança com uma cardiopatia congênita cianótica, elas se beneficiariam do tratamento fluídico coadjuvante, hoje como terapia complementar, para uma suposta colaboração da parte do fluido vital dos encarnados e da parte de uma espiritualidade que trabalha anônima nos ambientes dos hospitais, quando isto é, vamos dizer, permitido, é válido, ou quando esses espíritos conseguem entrar no ambiente, às vezes, muito pesado dos hospitais públicos e privados do mundo inteiro. Ô, doutor, só dentro desse assunto, me desculpa aí eu estar interferindo aí antes dos outros, mas a perda de toda a energia vital, uma hipótese, não significa a perda do fluido vital, não é verdade? Porque ele pode perder toda a energia e ainda está sobrevivendo, né, com a energia vital, né? Porque ainda organicamente está vivo, não é isso? Acho que não. Deixa eu ver se eu entendi bem. Uma coisa é energia, Então, outra coisa é fluido, que é uma coisa que tem massa. não, o que eu pergunto é se a perda da energia vital, que é diferente do fluido vital, é, a perda da energia vital não significa que ele tenha perdido todo o fluido vital, que é o ectoplasma dele. Não significa, mas Manuel depende do quanto de energia foi perdida. Não, é uma hipótese, Claro, por isso que eu estou é uma perguntando, é hipótese. uma hipótese. Em geral, quando há perda, é alguma perda suficiente para debilitar qualquer ser humano, mas em quantidade que não chega a ser a exaustão, porque a exaustão, a energia só existe porque o fluido vital existe. Então, tem que haver fluido Se vital. não há energia, nenhuma energia vai a óbito, então. Claro, já foi. Uhum. Não, era uma hipótese, né? Era uma hipótese. Muito bem, Bem Ilvia, muito pensado. bem, vamos. Ilvia, agora tem uma pergunta que essa é minha. Então, tá bem, Oduvaldo, daí nós vamos encerrar daí. Não quero bancar o exibido aqui, viu? Doutor Sérgio, eu tenho uma pergunta e uma curiosidade. Na questão 30 e 33 do Livro dos Espíritos, a 30 fala que existe uma matéria cósmica primitiva. E a 33 menciona que tudo está em tudo. Quando eu caso essas duas perguntas com a Gênese, capítulo 6, item 10, fala que a gravidade, magnetismo, etc., etc., nada mais são que frequências do fluido cósmico universal. É a mesma coisa? O fluido Quase, o quase, cósmico seria a matéria cósmica primitiva? quase. Quase a mesma coisa, ou algo muito próximo. Então, isso tem a ver com aquele termo, a quintessência do universo. Mas uma curiosidade que nos ajuda a compreender é a ideia de que nós temos, em verdade, a teoria unificada das forças da natureza.
Então, eu comentei que nós hoje conhecemos bem 4 delas: a força e a interação gravitacional, a força e interação campo eletromagnético, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, que só puderam ser conhecidas a partir da física moderna. A física nuclear é um ramo da física moderna, é uma área da moderna, porque vem da fissão nuclear. E para se pensar em fissão nuclear, o núcleo tem que ser conhecido, trabalhado, exposto. Então, o que acontece? Einstein, vamos dizer, tentou chegar a uma teoria que unificaria todas as 4. Se eu junto todas as 4, é porque elas têm uma origem comum. Então, essa origem comum, tentando trabalhar a analogia, é o fluido cósmico universal e divino. Mas ele não conseguiu. Ele conseguiu as 2 nucleares e a eletromagnética. Mas a gravitação universal ainda está de fora. Cada uma delas tem o seu elemento de interação. Então, o graviton seria o da gravitação, mas isso, por enquanto, está no campo do formalismo teórico. E Mas a é teoria bonito das isso. cordas veio atrapalhar tudo, né, doutor? Mais ou menos. Tudo é avanço da Entre o ciência. macro e o micro, ainda está para ser resolvido, né? É, seu Manuel, nós temos que estudar. Somos aprendizes de tudo. É. Mas Mas que bom que o que nós conhecemos já nos é tão importante para o dia a dia, né? Para nós podermos ter uma vida confortável para toda a humanidade. Pena que essa humanidade ela é muito acanhada do ponto de vista moral. E aquilo que era da ciência para ser usado sempre e tão somente para o progresso da humanidade, o avanço científico tem sido usado para a morte. então, só gostaria de colocar agora, doutor Sérgio, a minha curiosidade, por assim dizer. Só complementando, a teoria das cordas, eu penso que, primeiro, tento matá-la várias vezes, mas ela sobrevive sempre, né? Porque, para mim, é a grande saída. Até porque, com o computador quântico, que em 3 minutos calcula que um computador dos melhores levaria 10 mil anos, então nós estamos avançando, né? E então eu penso agora com inteligência artificial as coisas vão acelerar. Tanto é que o prêmio de física que saiu agora, pautado em inteligência artificial. E a pergunta não, a curiosidade, que eu gostaria de entender um pouco, se eu conseguir entender um pouco melhor, é o seguinte: tem um cientista russo chamado Vladimir Poponin, da Academia de Ciência Russa. Ele fez uma experiência usando um tubo de Crookes. Dentro desse tubo, ele colocou uma fração de DNA e, em seguida, injetou fótons. Depois ele tirou o DNA e os fótons mantiveram a forma do DNA. Por que isso? Olha, Odovaldo, eu não saberia lhe responder. Eu teria que estudar direitinho. Então, você me manda depois a referência, e aí na próxima eu lhe respondo, porque eu não tenho ideia do Poponin, mas acho interessante, e isso nos faz lembrar o Nobel de Química de hoje, faz lembrar a inteligência artificial da física de ontem, não é? Os prêmios de ontem e de hoje. São avanços maravilhosos, na verdade, não é? Que a ciência na Terra vem conquistando. Tudo é muito bonito, tudo é da permissão de Deus para o avanço da Terra. Mas esse tema especificamente eu precisaria estudar.
Essa pergunta, doutor, que o Oduvaldo fez para o senhor, lembra uma pergunta que uma vez fizeram para o Edson numa palestra. Perguntaram o que o homem vê que Deus não vê. Mas o Manuel lembra que a inteligência artificial deu essa resposta, né? Mas só voltando aqui ao Poponin, eu lembrei dele por causa que no item 63 o senhor falou do biofótons. Por isso que eu lembrei. E também desse prêmio de física e de medicina, que falou do RNA, que eu achei interessante. Daí eu relembrei do caso do Poponin. Mas eu Poponin. depois gostaria de matar a curiosidade, porque eu sou um curioso nato, me desculpe. Que Muito bom, bom, Valdo, muito bom. que bom. Então, Continue sempre. nós vamos deixar as perguntas para uma próxima, né, doutor Sérgio, porque são inúmeras. E existe algum livro, assim, da quinta essência do universo que o senhor possa mencionar? Existem livros que tratam desse assunto de alguns autores, como Amit Goswami, por exemplo. Eu posso depois lhe enviar uma lista, não é? Mas essa é uma... Eu vou até lhe enviar um artigo que eu escrevi sobre a quintessência do universo. Foi publicado no Reformador de anos atrás. Eu Que posso ótimo. enviar isso para todo mundo. Excelente. Pode mandar no meu WhatsApp que eu repasso para a Ilvia. Isso, para todos nós. Que bom. Então, nós Por vamos... gentileza, Ilvia, depois repassa para mim Pode deixar, o Oduvaldo passa para você. o livro do Amit que ele está indicando, porque eu tenho muito interesse. Tá Tá ótimo. bom. Desejar a minha Muito bem, gratidão farei isso. infinita pela excelente explanação do Dr. Sérgio e por vocês nos darem essa grande oportunidade. Que Jesus abençoe vocês. Muito Então, obrigado. Reze por nós. E isso vocês mesmo. por nós. Obrigada, querido. Desculpa, eu agradeço, inclusive eu repito para vocês o que minha mãe disse. É tudo que eu penso a respeito do que nós ouvimos hoje e aprendemos muito. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito Boa obrigada. noite, querida. Muito obrigado. Então, nós vamos agradecer, então, vamos elevando o nosso pensamento, vamos aproveitando a agradecer a Deus a nossa oportunidade, como se diz, a todo ao nosso redor, os nossos amigos espirituais, protetores, que nós possamos, nessa marcha evolutiva, produzirmos, estudarmos e melhorarmos, assim, muito as nossas energias, para que possamos o nosso equilíbrio e o equilíbrio daqueles que estão ao nosso redor. Que a paz de Jesus, Deus esteja sempre conosco. Agradecemos, então, imensamente ao doutor Sérgio, a sua boa vontade. Estamos sempre muito felizes com esse bate-papo, com essa informação, com a sua forma de comunicar o conhecimento, em que, assim, nós sorvemos com muita, assim, vontade, assim, facilidade de aprender, não é? Os conceitos e do que nós somos constituídos. Então, que possamos, numa próxima oportunidade, breve, nos reencontrarmos para falar sobre a quinta essência do universo. Fiquei muito curiosa. Isso aí. Vamos falar sobre isso. E tenho que ler o livro que o senhor falou da última vez, que é Universo e Vida, que já faz 1 ano, 2 anos, ainda não terminei, não li. Mas deve ter alguma coisa aqui muito boa para nós também. Muito boa, obrigada. Não? Ótima. É um excelente. Excelente. Então, nós nos despedimos. Muito obrigada, aqui. doutor. Muito obrigada. Boa noite, Muito boa noite a todos. obrigado pelo carinho. Boa noite, Manuel. E melhora da tosse, doutor Sérgio. Tchau, Boa noite. Tchau, Ilvia. Boa noite. Tchau, Laércio. Obrigado. Tchau, um abraço.